vamos para mais um episódio da websérie Principais Erros que os Brasileiros Cometem em Inglês. Esse é o quinto e último episódio. Se você ainda não assistiu aos outros episódios, corre lá na nossa playlist de webséries para assistir. Eu sou Beatriz Berto, diretora do Ann Arbor, e resolvi criar uma websérie falando de 10 principais erros que nós brasileiros cometemos ao falar inglês. Nos episódios anteriores, já expliquei a confusão que fazemos quando trocamos os pronomes he por she, o famoso S do verbo na terceira pessoa do singular, no presente, que sempre esquecemos. Também expliquei que não podemos falar have a car in front of Ann Arbor e nem I have 20 years old. E o uso do it, uma palavrinha tão pequena que pode causar muita confusão e esquecimento na hora de usar. Eu também falei de outros erros que nós brasileiros cometemos frequentemente ao falar. Não deixe de assistir aos episódios anteriores. Em cada episódio eu explico 2 erros e esse é o quinto e último episódio. Vamos começar? O primeiro erro desse episódio está relacionado ao uso dos falsos cognatos, também conhecidos como os famosos falsos amigos. Falsos amigos? O que são eles? Vou começar explicando o que são os falsos cognatos. Falsos cognatos, ou também falsos amigos, são palavras muito parecidas em português e inglês, seja na pronúncia, na escrita ou nos dois, mas com significados bem diferentes ou até opostos. Vamos ver alguns falsos amigos que as pessoas normalmente erram, fazendo com que a frase ganhe outro significado. Preste atenção para você não errar mais na hora de se comunicar e não passar por situações constrangedoras. Primeiro verbo, pretend. As pessoas pensam que pretend significa pretender, porém, pretend significa fingir. For example, the children pretended to be cowboys, ou seja, as crianças fingiram ser cowboys. Bom, se pretend não é pretender, como falamos pretender em inglês? Nesse caso, vamos usar o verbo intend. For example, I intend to travel next month. Ou seja, eu pretendo viajar no próximo mês. Segundo verbo, notice. Notice parece notícia, mas não é. Notice significa perceber. Para falarmos de notícia, vamos usar a palavra news. For example, I noticed a broken window in my bedroom. Ou seja, eu percebi uma janela quebrada no meu quarto. What's in the news today? Ou seja, o que está nas notícias hoje. Terceiro verbo, realize. Esse verbo tem a escrita e a pronúncia quase igual a realizar. Porém, realize significa perceber em português. O verbo realizar significa to accomplish em inglês. For example, I have just realized that tomorrow is a holiday. Ou seja, eu acabei de perceber que amanhã é um feriado. The students accomplished the activity successfully. Ou seja, os alunos realizaram a atividade com sucesso. Quarto verbo, push. Push significa empurrar e não puxar. Em inglês, a palavra puxar seria pull e não push. Esse erro chega a ser engraçado. Quantas vezes você leu na porta push e puxou a porta, mas quando a porta não se mexeu, você ficou nervoso e começou a puxar com mais força ainda. Quando você finalmente empurrou a porta e ela se abriu. Você olhou para um lado, olhou para o outro, para ter certeza que ninguém estava observando essa cena. Vamos usar push em um outro exemplo. For example, we have to push our car down the street. Ou seja, nós tivemos que empurrar o carro rua abaixo. Agora uma frase com pull. Pull the reins to make the horse stop. Ou seja, puxa as rédeas para fazer o cavalo parar. Quinto verbo, assist. As pessoas pensam que assist significa assistir, participar. Porém, assist significa ajudar. For example, Peter assisted me in preparing my speech. Ou seja, Peter me ajudou a preparar o meu discurso. Bom,
Se assist não é assistir ou participar, como falamos esses verbos em inglês? Nesse caso, vamos usar o verbo attend. For example, I attended the meeting yesterday, ou seja, eu participei da reunião ontem. Com os exemplos acima, pode-se perceber que a confusão está formada quando fazemos o uso do verbo errado. E por que isso acontece? Porque pensamos em português. O segundo tipo de erro desse episódio é focado nas palavras que têm grafia similar, mas significados completamente diferentes. Por causa disso, é muito comum as pessoas confundirem as palavras na hora de escrever e de entender. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo, kitchen e chicken. Kitchen é cozinha e chicken é galinha. Olha esse exemplo. Where is mom? She is in the chicken. Ou seja, onde está a mamãe? Ela está na galinha? Se estivermos numa casa de campo, podemos até pensar que ela está no galinheiro, não é mesmo? Olha essa cena. Você olha para o garçom e diz I would like to eat kitchen. Ou seja, eu gostaria de comer cozinha. Complicado, não é mesmo? Segundo exemplo, desert e dessert. Nesse caso, a única diferença é um S, mas isso faz mudar a pronúncia e o significado. Desert é deserto, já dessert é sobremesa. Imagina a cena, você está na casa de alguém jantando, acabou de comer a sobremesa e diz This dessert is delicious, ou seja, esse deserto está delicioso. Você deveria ter dito This dessert is delicious. Terceiro exemplo, accept e accept. Nesse caso, só mudam duas letrinhas. Accept é aceitar e accept é exceto. For example, I accept your invitation. Ou seja, eu aceito o seu convite. This restaurant is open every day except Sunday. Ou seja, esse restaurante está aberto todos os dias, exceto domingo. Quarto exemplo, affect e effect. Aqui muda apenas uma letra. Affect significa afetar e effect significa efeito. For example, this weather will affect my plans for the weekend. Ou seja, esse tempo vai afetar meus planos para o final de semana. The effects of smoking can be dangerous to your health. Os efeitos de fumar podem ser perigosos para a sua saúde. Uau! Quantos detalhes, não é mesmo? Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar você a avançar cada vez mais no seu aprendizado de inglês. E como já falei nos episódios anteriores, os erros apresentados nessa websérie estão focados em questões gramaticais, com exceção desse último que foi um extra de vocabulário, porque saber a gramática em inglês é muito importante. O problema é que quando o aluno pensa em gramática, ele pensa em ter que decorar verbos e estruturas. Gramática não é nada disso. A gramática em inglês é fundamental para você falar não só corretamente, mas com mais fluência. Você pode estudar gramática de forma leve e dinâmica com o nosso curso Empower Your Grammar for Fluency. Nosso curso foi desenvolvido para pessoas que precisam começar a estudar inglês ou que já têm algum conhecimento, mas precisam rever o conteúdo. O aluno, ao comprar o curso, tem acesso imediato a todas as aulas, desde os vídeos com conteúdos mais básicos até os mais avançados. Caso você já tenha algum conhecimento, você pode optar por não ver as primeiras aulas. No entanto, eu sempre recomendo que o aluno assista desde o início para garantir uma revisão de todo o conteúdo. As aulas estão divididas em módulos para melhor organizar os estudos do aluno. Além das aulas, o aluno tem acesso à nossa plataforma online exclusiva, o Enober Online. Lá, o aluno encontra exercícios interativos, jogos, vídeos e muito mais para praticar o conteúdo que está sendo trabalhado. Os exercícios na plataforma estão separados por tópico, ou seja, cada aula tem um bloco de atividade na plataforma. O aluno entra para a nossa comunidade de alunos para trocar ideias e tirar as dúvidas. O aluno pode contar sempre com o professor do Enober
para acompanhar e ajudar no que for preciso. Uma vez por mês, nós fazemos um aulão com os alunos para praticar o idioma e também para tirar as dúvidas ao vivo com o professor. Para saber mais sobre o nosso curso Empower Your Grammar for Fluency, clique no link da descrição desse vídeo. Nossa websérie chegou ao fim. Espero que você tenha aproveitado muito esse conteúdo. Se você gostou dessa websérie, deixe seu comentário, eu vou amar saber. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal e avançar cada vez mais no seu aprendizado de inglês. Conte com a Ann para ajudar você a desenvolver e muito o seu inglês. Venha fazer parte da nossa comunidade de alunos. Bye!